Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um. Chegamos ao final do mês, que carrega o tema Família, Casamento e Solteirice. A cada semana tivemos um subtema. Para este último bloco, então, último bloco do mês, última semana, nós teremos o subtema Família e Sociedade. E o título para a devocional de hoje é Anunciando Cristo a quem mais amamos. A base bíblica é de Atos, capítulo 16, versículo 31, que diz: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Muitos de nós sentimos uma facilidade enorme para falar da graça de Deus a um estranho no ônibus, no ambiente de trabalho ou em uma viagem. Contudo, as palavras parecem travar nas gargantas quando nos sentamos diante de nossos filhos, nossos pais, cônjuges, irmãos ou primos. Com frequência, o chão do nosso próprio lar é o terreno mais rígido, pedregoso e desafiador para o cultivo da palavra de Deus. Temos o grande desafio de evangelizar os nossos parentes. Se você já sentiu a dor dessa distância ou o peso de uma conversa interrompida, acolha o seu coração. O próprio Senhor Jesus experimentou a frieza, o desacreditar em sua própria terra e entre os seus. Os nossos parentes nos conhecem sem máscara. E eles trazem na memória o nosso passado, as nossas falhas históricas, as imaturidades da infância e aqueles tropeços de temperamento que nós mesmos preferimos esquecer. Por isso, quando nos levantamos para lhes ensinar verdades espirituais, a reação natural deles costuma ser a desconfiança ou o ceticismo. Evangelizar a própria família raramente funciona por meio de discursos inflamados, sermões impostos à força ou debates teológicos acalorados ao redor da mesa do almoço de domingo. O coração dos nossos entes queridos não é conquistado pela nossa capacidade de vencer discussões, mas pela evidência graciosa de uma vida verdadeiramente transformada. À luz da teologia reformada, lembramos de uma verdade libertadora. A conversão é uma obra soberana e regeneradora do Espírito Santo e não do nosso poder de convencimento. A nossa vocação não é ser um juiz de casa, mas encarnar o Evangelho no cotidiano. A sua paciência diante das provocações e sua prontidão para servir nas crises, a doçura no falar e o recusar em pagar o mal com o mal, falarão infinitamente mais alto do que qualquer argumento perfeitamente articulado. Então a pergunta para o debate de hoje é: por que temos a tendência de perder a paciência mais rápido com os parentes não convertidos do que com os estranhos? E como anunciar a Cristo para nossa família sem nos tornarmos em religioso chato ou intolerante? Meus irmãos, a nossa impaciência dentro de casa costuma nascer do afeto vulnerável, porque amamos profundamente a nossa família. O medo do destino eterno deles nos gera ansiedade. Além disso, no ambiente familiar, baixamos as nossas guardas emocionais e esperamos ser compreendidos sem esforço. Quando encontramos resistência, a dor da rejeição dói 2 vezes mais e costumamos reagir com atrito, frustração ou silêncio punitivo. A resposta para esse impasse não é falar mais alto, mas mudar a forma como nos posicionamos à mesa. Para transformar o nosso testemunho familiar em um canal de graça e libertar o nosso coração da ansiedade, precisamos cultivar essas 4 atitudes fundamentais. Primeiro, troque o discurso pelo serviço. Em vez de tentar ser o pregador da casa, seja o servo. Deixe que as suas atitudes demonstrem a mudança antes das suas palavras tentarem explicá-las.
o amor prático que lava a louça, que escuta com empatia e que socorre nas necessidades diárias, desarma a resistência do coração mais duro. Segundo, aprenda a ouvir antes de corrigir. Muitas vezes a impaciência surge porque enxergamos nossos parentes como um projeto de conversão e não como pessoas reais com dores, histórias e traumas. Ouça com genuíno afeto. Quando eles perceberem que você os ama por quem eles são, e não apenas pelo potencial de irem à igreja com você, as portas do diálogo se abrirão. Terceiro, invoque a soberania de Deus na oração. Se a salvação pertence ao Senhor, você não precisa carregar nos ombros a culpa ou a ansiedade do resultado. Substitua as cobranças e as indiretas pela intercessão perseverante no quarto secreto. Fale menos da sua família para os outros e fale mais da sua família para Deus. Quarto, peça perdão quando falhar. Nada destrói mais o estereótipo do crente orgulhoso do que a humildade de quem sabe reconhecer um erro. Quando você perde a paciência, der uma resposta ríspida ou falhar, seja o primeiro a pedir desculpas. Isso prova à sua família que o Evangelho não é para pessoas perfeitas, mas para pecadores que dependem diariamente da misericórdia de Deus. Então, concluindo, meus irmãos, não se desespere diante da lentidão do processo. O mesmo Deus que teve paciência com a nossa própria dureza de coração é aquele que continua trabalhando na história da sua família, no tempo dele, do jeito dele e para a glória dele. Tire sobre os seus ombros o peso de ter que converter os seus parentes. Em vez disso, em vez de erguer muros com debates religiosos ou correções desnecessárias, abra caminhos com gestos de amor, acolhimento, escuta e perdão. Faça da sua vida diária a Bíblia mais viva, acessível e graciosa que a sua família poderá ler. Descanse na graça soberana do Pai, sabendo que nenhuma oração feita com fé por quem amamos é esquecida diante do trono de Deus. Deus abençoe com essa palavra.